Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula aqui na comunidade do investidor. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre renda variável. E nós vamos bater um papo sobre algumas formas, as principais formas de se ganhar dinheiro na bolsa de valores. E antes de nós falarmos sobre 5 formas principais de ganhar dinheiro na bolsa de valores, é muito importante que a gente fortaleça alguns conceitos para que a gente fique na mesma página. O primeiro deles, que é muito importante, é sabermos diferenciar o investidor do trader. O investidor, também conhecido como buy and hold, é aquele que compra e segura. Ele troca, falando de uma maneira muito simplificada, ele troca o seu dinheiro por um ativo. Um fundo imobiliário, cotas de fundos de investimentos, ações. Então, ele vai colocar dinheiro no mercado, porque ele pega o seu capital e ele faz um investimento, ou seja, ele troca o seu capital por um ativo de acordo com a escolha dele. Já o trader, é muito importante que a gente tenha bastante claro que não é um investidor. Fazer trade não é investir. E esse é uma confusão muito comum, né? As pessoas que fazem trade dizem, eu invisto na bolsa, eu faço trade. Trade não é investimento. O trader, ele aproveita, vamos dizer assim, ele busca e aproveita oportunidades de mercado no curto prazo para que ele consiga tirar dinheiro do mercado. Então, ele faz operações de compra e venda de ativos com o objetivo, né, fazendo uma análise, entendendo o porquê de fazer aquela operação, mas com o objetivo de comprar mais barato, vender mais caro e com isso obter um lucro ali num curto espaço de tempo, fazer essa troca de compra e venda e tirar dinheiro do mercado. E como é que é feito dessa forma? Tanto o investidor quanto o trader, ele precisa ter um motivo da entrada. Por que eu vou comprar este ativo? Qual é o motivo, né? Ele vai subir? Por que eu vou comprar e por que ele vai subir? E existem algumas ferramentas, algumas estratégias para que a gente possa fazer um estudo, uma análise e tomar essa decisão. As 3 principais são a análise fundamentalista, que é muito utilizada pelo investidor, pelo buy and hold, onde eu vou verificar o balanço da empresa, todo o histórico dela, toda a parte operacional, analisar relatórios e balanços, conhecer profundamente os fundamentos da empresa. E aí eu adquiro aqueles ativos porque eu vou carregá-los ao longo do tempo. Já o trader, ele tem já por prática, né, na maior parte das vezes, a análise não fundamentalista, mas sim a análise gráfica, também conhecida como análise técnica. Porque é uma operação de curto prazo, ele não tem a mesma preocupação do investidor de longo prazo com fundamentos da empresa, como é que a empresa vai estar daqui a 5, daqui a 10 anos. Ele está ali com o olho no curto prazo, dias, semanas, talvez meses, dependendo aí da operação que ele está montando. Mas ele tá ali mais no que está acontecendo naquele momento, dentro desse período curto, e ele faz uma tomada de decisão em cima de uma análise gráfica. E também o trade utiliza bastante, existe aí uma outra classe, um outro grupo de traders que, ao invés da análise gráfica, utiliza uma técnica chamada tape reading, que é uma leitura do book de ofertas, do book de negócios, ao invés de ficar muito preso aí nas figuras gráficas e na análise técnica, enfim. E tanto uma quanto outra, né, dependendo do tipo de operação que você está fazendo, ela vai te dar, vai clarificar através da tua análise, do teu conhecimento, e para isso é necessário estudo, para utilizar qualquer uma dessas 3 técnicas, ela vai te dar o motivo da entrada, o porquê que você vai montar a tua operação. A primeira forma, gente, de ganhar dinheiro na bolsa de valores é se tornando um investidor. E aqui nós estamos falando, agora que a gente já conceituou um pouquinho, do investidor de longo prazo ou buy and hold. Eu tô com algumas anotações aqui para eu não esquecer de passar assim os pontos fundamentais que eu quero compartilhar aí nesse bate-papo de hoje com vocês. O investidor, ele compra o ativo e segura. Ele vai carregar esse ativo para o longo prazo.
Então ele não tem um perfil de ficar ali todo dia verificando se a ação subiu, se a ação caiu, não faz parte desse cenário do investidor de longo prazo. Então, se eu compro com esse objetivo, com essa estratégia de carregar para o longo prazo, não tem por que eu ficar todo dia, cada 2, 3 dias, toda semana ali, de olho na bolsa, de olho na tela, preocupada porque caiu. Quando o meu ativo cai, o buy and hold aproveita e faz uma nova compra, ele faz um novo aporte para aumentar a sua posição naquele ativo escolhido por ele. E ele só sai de uma operação se efetivamente os fundamentos, né, os motivos que fizeram com que ele entrasse naquela operação sofram uma mudança realmente significativa. Senão, essas oscilações normais do mercado, que é a volatilidade, o sobe e desce da bolsa, não é um problema para ele, não é um motivo preocupante. Ele sabe que é assim, ele aproveita esses momentos de queda como pontos de entrada para adquirir mais daquele ativo e vai permanecer assim, com visão no longo prazo, com visão em dividendos, em renda passiva e em montar essa estratégia realmente, incorporando ela ao longo do tempo através de mais aportes, visando aí toda uma liberdade financeira no futuro. Mas isso leva tempo, bastante tempo, né? É um projeto de vida. E aqui então a gente conheceu a primeira, que é o investidor de longo prazo. A segunda forma de ganharmos dinheiro através da bolsa de valores é se tornando um trader. E aqui eu falo especificamente das operações de swing trade. O que é o swing trade? Ah, não vai pensar besteira, hein? Swing trade na bolsa de valores significa comprar um ativo e vendê-lo num dia diferente. Quando eu compro e vendo no mesmo dia, é uma outra modalidade que já já nós vamos conhecer, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. Swing trade, eu compro, monto uma operação num dia e eu vou desmontar, né? Vender essa operação alguns dias depois, semanas ou meses, dependendo aí da tua análise, do tempo gráfico e do período que você decidiu para montar essa operação de acordo com a análise que você fez. Para o swing trader, ele vai ter o motivo de entrada a partir do momento que ele fez uma análise gráfica ou através de tape reading, principalmente análise gráfica para o caso do swing trade. Ele tem um ponto de entrada, ele tem um ponto de saída, ou seja, um alvo a atingir. Ele tem um preço onde ele faz uma identificação ali através da análise gráfica, um alvo para que aquela ação atinja um preço numa tendência de alta, que é o ponto de saída dele da operação. E ele também tem um stop, caso a operação reverta, o movimento se reverta contra o que ele havia previsto e estudado, e a operação não dê certo, ele tem um ponto ali de saída, que é chamado de stop loss, para que ele tenha uma perda, um prejuízo dentro do gerenciamento de risco que ele se propôs a fazer, dentro da estratégia que ele montou. Basicamente, então, o trader, nessa operação de swing trade, ele vai comprar barato para vender mais caro, ele está aproveitando as oportunidades de mercado momentâneas aí naquele curto espaço de tempo para retirar dinheiro do mercado. E aí não é tão importante para ele os fundamentos da empresa, não é o foco maior da operação dele, porque ele não vai carregar esse ativo para o longo prazo. Então ele está ali dentro da estratégia daquilo que ele analisou, aproveitando essas oportunidades para comprar barato, vender caro, tirar esse lucro, né, obter esse ganho, retirando assim dinheiro do mercado. A terceira forma de ganhar dinheiro na bolsa de valores nós podemos chamar de multi-investidor. Na verdade, é uma mistura do buy and hold, do investidor de longo prazo, com o swing trader, que a gente viu aí no ponto 1 e 2. O que é esse multi-investidor? Ele vai aproveitar o melhor de cada operação, né? De cada característica que a gente viu aí nos tópicos anteriores. Não só ele faz as operações de trade no curto prazo para potencializar os seus ganhos, né, para aumentar de uma maneira mais rápida o seu capital através desses ganhos no curto prazo nas suas operações de trade, como ele investe também para o longo prazo. Ou seja, ele aproveita as oportunidades no curto, vai aumentando o seu capital, retirando o dinheiro do mercado e aumentando, né, esse recurso próprio que ele tem, e ele reinveste isso. Daí sim, o dinheiro que ele tira do mercado através do trade, que é uma operação, ele transforma num investimento.
escolhendo aí os seus ativos, montando uma carteira de longo prazo, visando uma renda passiva e visando uma liberdade financeira aí no momento futuro. Então, para mim é uma condição ideal. Eu aproveito o melhor dos dois mundos. Só que aí a gente tem um ponto de atenção muito importante. É aí que a coisa começa a não funcionar. E é aí que eu tenho certeza que mesmo vocês da comunidade do investidor que já começaram nisso vão perceber que a gente tem um comportamento que eu chamo de pipoca e a gente acaba pulando de um para o outro e acaba não se tornando nenhum dos dois. E a gente vai falar sobre isso agora. Um ponto, gente, que é muito importante a gente ter claro é que para você ser um multi-investidor, tanto operar no longo prazo, quanto também aproveitar as oportunidades de mercado através do swing trade, é muito importante que você tenha experiência de mercado, que você estude, que você tenha conhecimento. Qual é o ponto de atenção? Como um multi-investidor, ou seja, quando eu opero tanto no swing trade quanto no longo prazo, é muito importante, quando você entra numa operação, que você tenha clareza, que você saiba aí dentro da tua cabeça se aquela operação é um investimento de longo prazo, onde você vai adquirir o ativo e vai carregá-lo, vai mantê-lo na sua carteira, ou se é um swing trade, né? Se você vai ali fazer uma operação de curto prazo. O que costuma acontecer? E aqui entra a falta de inteligência emocional, né? Uma parte psicológica que é muito pesada quando a gente atua com renda variável, tanto para quem é investidor de longo prazo iniciante ainda, quanto para quem já está operando no trade. E olha, eu não tenho a menor vergonha de dizer para vocês que eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu passei por esses momentos, eu cometi esses erros. Não é uma história que alguém me contou, não é um artigo que eu li na internet. Faz parte da nossa curva de aprendizado e a gente passa por esses tropeços, porque a gente se acha mais esperto do que o mercado. E a gente não é. O mercado, gente, sempre vai ser soberano. O mercado é soberano. Então, é muito importante a gente ter essa clareza e ir adquirindo inteligência emocional. O que costuma acontecer com muita gente? Eu entro, por exemplo, numa operação de swing trade. O que isso significa? Eu tenho um ponto de entrada, eu defini um stop loss se a operação não for a meu favor, se a operação não der certo, e eu estipulo um alvo, né? Quando aquela ação, aquele ativo atingir determinado preço, eu saio da operação com um percentual de lucro que eu também já defini ali na minha estratégia. E aí eu monto a minha operação de swing trade. De repente, essa operação dá errado. Aí, do nada, eu virei investidora. O que eu tô querendo dizer com isso? A operação deu errado e eu estou ali na tela, no prejuízo, eu estou no vermelho. Ou, como a gente usa no jargão de mercado, eu estou no loss. Ao invés de eu respeitar o meu stop, isso quando eu coloco, porque muitos swing traders, como eu também já fiz, a gente entra numa operação e não coloca o stop. Porque a gente acha que vai ser mais ligeiro, mais esperto do que o mercado. Então, ou não respeita o stop. E aí eu permaneço na operação. Por quê? Eu não tenho maturidade emocional, inteligência emocional para assumir um prejuízo que eu já deveria ter calculado antes de entrar na operação. E aí eu carrego aquele ativo, eu vou deixando ele, não saio da operação porque eu não consigo assumir esse prejuízo e eu vou deixando ele lá na esperança de que ele volte a subir e de que eu recupere a minha perda para pelo menos sair do 0 a 0 ou então no lucro. Em 2020, que foi o ano da pandemia, lá naquele abençoado mês de março, isso aconteceu com milhares de pessoas. Então, ou eu sou trade, estou fazendo uma operação de swing trade, vou respeitar os meus stops e vou sair da operação, porque uma coisa é muito importante a gente ter clareza também. Você não vai ganhar todas as suas operações montadas. Você não vai ter 100% de gain. Não existe. O que acontece nas redes sociais, pessoal, é que ninguém posta loss. Vocês já viram posts aí de pessoas? Olha, hoje eu tive tantos R$1.000 de loss.
Hoje eu perdi tantos pontos no dólar, hoje eu saí no prejuízo de tanto. Não. As pessoas postam as vitórias, o que deu certo, o gain. Não existe 100% de gain. Quando a gente inicia no trade, a gente tem que entender que nós vamos ter dias de loss, dias de gain, e que o importante é que no final da semana a gente tenha um saldo positivo, que no final do mês a gente tenha um saldo positivo, que a gente quando ganhe um valor maior, e que a gente quando perca pequeno, perca um valor menor. Mas as perdas vão acontecer. Então, se nós não temos maturidade, inteligência emocional para assumir quando ela acontecer, ela pode se tornar uma bola de neve e se tornar muito maior. Porque eu não saio naquele momento que a minha operação atinge o meu stop loss, onde eu comprei, por exemplo, por R$10 e eu coloquei o stop loss em 8,50 e ela atinge aquilo e eu não quero perder esse 1,50 por ação. E ela continua, de repente, despencando e vai parar em 7, em 6, em 5. E eu perco muito mais do que se eu tivesse respeitado o meu stop. Ou então eu viro, como eu disse para vocês, investidora. E aí eu vou ficar com aquele ativo na minha carteira e não era um ativo de uma operação buy and hold. Não era um ativo para longo prazo. É simplesmente uma imaturidade emocional que me faz mudar a estratégia de operação simplesmente porque eu não consigo assumir e fazer o meu gerenciamento de risco. E o inverso também acontece, principalmente com o investidor iniciante. Ele escolhe os seus ativos para longo prazo. O ano passado também foi um exemplo que aconteceu muito isso. E ele ainda não está habituado com volatilidade, com sobe e desce da bolsa. E ele tá ali acompanhando também todo dia, toda semana, e o buy and hold, como eu disse para vocês, não é o papel nosso fazer isso. Eu preciso, sim, uma vez por mês, dar uma olhada como as coisas estão, acompanhar os relatórios os resultados que geralmente saem trimestralmente, acompanhar as notícias e fatos relevantes da empresa para ver se houve alguma alteração significativa nos fundamentos dela, ou também alguma questão macroeconômica que possa influenciar aquele segmento da empresa onde eu estou investindo e de repente eu reavaliar minha posição, mas é algo muito mais espaçado, muito mais tranquilo. E de repente, por conta aí de uma situação política, de uma situação econômica, aquele ativo tem uma queda, ele entra num ciclo de queda, numa tendência de queda, e o que eu faço desesperadamente? Aí eu viro swing trader. Eu vou lá e vendo a minha posição no prejuízo, porque ela começou a cair e eu não tenho aquele respirar, analisar se houve realmente mudança nos fundamentos e permanecer com o ativo, porque a queda, neste momento, é uma oportunidade de comprar mais. Se realmente é uma excelente ação, é uma ótima empresa que tem excelentes resultados e a notícia ali, o que aconteceu e que fez com que ela entrasse numa tendência de queda, não mudou os fundamentos. A empresa não dormiu de um jeito e acordou de outro. A não ser coisas específicas, mudou o fundamento, saiu uma notícia de fraude, aconteceu algo grave, algo que mude realmente a história daquela empresa. E aí eu reavalio. Então, esse ser pipoca é isso que destrói às vezes o patrimônio, que faz com que a gente ache que bolsa é cassino, que não é pra gente ou que não funciona. Se eu entrei numa operação de swing trade, eu vou com ela do início ao final seguindo a estratégia de swing trade. Se eu estou numa operação buy and hold, o meu comportamento precisa ser de longo prazo. E eu tenho certeza que por tanta troca que a gente faz também no grupo de suporte no canal do Telegram, Comunidade do Investidor, que eu tenho certeza que vocês se identificaram aí em vários momentos, vocês como investidores de longo prazo e no pânico, no desespero, na preocupação, quando acompanham e vê que o ativo está caindo, que vocês estão ali no vermelho, acompanham na corretora e estão ali na perda momentânea, né, nesse ciclo de volatilidade, nesse movimento que é normal na renda variável. E swing trade, eu já passei por isso, de não respeitar um stop, de carregar e aumentar o meu prejuízo e acabar saindo depois, postergar isso e acabar saindo depois com um prejuízo muito maior do que o inicial, simplesmente porque a gente fica pulando de uma estratégia para outra e na verdade a gente não é nenhum dos dois naquele momento. A gente é apenas alguém perdido, que não sabe o que fazer e que não estava preparado efetivamente para entrar naquela operação. Essa é a grande verdade.
A quarta forma de ganharmos dinheiro na bolsa de valores é também operando como trader, só que aqui a gente vai falar de uma outra modalidade que é o day trade. Day trade eu vou comprar e vender o ativo no mesmo dia, eu nunca durmo posicionada. Então, como é que funciona? Geralmente se operam, tem pessoas que fazem também com ações, mas é mais comum eu operar com o índice e com o dólar. Então eu opero de acordo com um lote, né, uma quantidade de lotes que vai ser definida de acordo com uma conta garantia que eu tenho na corretora. O day trade me proporciona a possibilidade de operar alavancado. Então eu tenho lá um capital investido que fica como uma garantia na corretora e eu consigo operar com um valor pequeno, com um custo pequeno, mas eu opero alavancada. E a corretora, me perdoem, ela tem um stop já automático. Se a minha operação não deu certo, eu não vou dormir com ela. Acontece às vezes da própria corretora fazer esse stop automático e encerrar a minha operação. E lembrando que eu posso, às vezes, com 30, com 40, com 100 reais, eu posso operar alavancada um lote de 10 mil dólares, por exemplo. Então, o risco é muito grande, né? A perda é muito grande, porque se eu encerro uma operação no loss, eu encerro dentro daquele valor alavancado, e aí eu vou precisar fazer a cobertura disso para a corretora. Só que operar alavancado, gente, é muito sedutor. Eu coloco pouco dinheiro e eu consigo negociar um valor muito maior do que aquele que eu coloquei, porque eu estou ali usando essa conta garantia. Eu opero alavancada. É como se você fosse novo de carta e já começasse a dirigir a pilotar um carro de Fórmula 1. No day trade é tudo muito rápido e tem muito ruído. Às vezes você fez uma boa análise gráfica, você encontrou um bom ponto de entrada, você acabou de comprar e está acompanhando ali, está rompendo um suporte, está tudo certo na análise que você fez. É uma boa oportunidade. E de repente sai uma notícia envolvendo aquela empresa, sai uma notícia lá nos Estados Unidos que faz com que o índice aqui despenque, não só no Brasil, mas nas bolsas de maneira geral ao redor do mundo, e você acabou de comprar, você acabou de montar a tua operação e você é estopado. E aí você perde. E o que acontece no day trade? É tudo muito rápido. Quanto menor o prazo que eu tenho para operar, maior é a pressão. Então eu tenho que ter uma atenção absurda, porque às vezes um levantar para pegar um copo de água e voltar, se você tiver na operação, é o suficiente para você ter perdido um valor considerável. Uma ida ao toalete, ao banheiro, pode estragar a tua operação. Então é atenção em tempo total e uma disciplina gigante. Porque o que acontece? Você foi ali, teve uma notícia, teve alguma situação e aí, puxa, você foi estopado, perdeu ali 300 reais. Meia hora depois, alguns minutos depois, segundos depois, o mercado retoma uma movimentação dentro daquilo que você estava esperando. E aí o que você quer? Você quer recuperar aquilo que você perdeu e você entra de novo. Ou às vezes você já atingiu a tua meta do dia, você especificou que você ia tirar do mercado 200 reais, 500 reais, não importa o valor. Você atinge a tua meta, mas aí vem a ganância. Você acha que está num bom momento, você não quer parar. E aí você monta mais uma operação e você pode perder 2, 3 vezes mais do que havia ganho no dia e sair com um loss muito maior do que o ganho que você tinha acumulado. Então é necessário, é fundamental que você tenha uma inteligência emocional, um equilíbrio e que você realmente tenha uma disciplina gigante para que você siga a sua estratégia do início ao fim. É por isso que tanta gente é seduzido pelo day trade por conta de colocar pouco dinheiro e ter possibilidade de ganhar muito, e a perda ela é muito maior do que o dinheiro que você colocou, pode ser, né? Assim como você tem oportunidades de ganhos também, mas não dá pra gente começar uma jornada e já querer tá dentro de um cockpit aí de um carro de Fórmula 1. E o quinto e último jeito, né, ou forma de ganhar dinheiro na bolsa, pra gente finalizar aí esse bate-papo de hoje,
é operando o mercado de opções, né, que são os derivativos. Aqui a gente vai ter uma mistura um pouquinho do day trade, porque com opções você também tem a possibilidade de operar alavancado. E você tem também uma mistura aí do swing trade, porque você vai analisar o mercado, seja graficamente ou através dos fundamentos, do que está acontecendo na economia ali naquele momento, para que você possa escolher os seus ativos. Qual é a diferença? Ao invés de você operar um swing trade, por exemplo, onde você precisa de um investimento alto, porque o custo das ações é alto, você opera geralmente com lotes de 100 ações, então se você está operando uma ação, por exemplo, que custa R$80, a gente está falando de R$8.000 para operar um único lote. Então a gente investe bastante, coloca bastante dinheiro para ter um retorno aí na diferença de preço quando a gente faz a venda. Então eu gasto bastante, invisto bastante para ganhar menos. Com as opções é inversamente proporcional, porque ao invés de eu comprar os ativos, então eu estou analisando, eu identifiquei uma boa oportunidade, eu entendo através do meu estudo que aquele ativo vai subir, mas ao invés de eu entrar numa operação de swing trade comprando a ação em si, eu opero no mercado derivativo comprando a opção daquele ativo, apostando na alta, na tendência de alta que eu já havia analisado ali dentro da minha estratégia. Então, eu vou comprar opções ali por centavos, e aí eu tenho que tomar muito cuidado também. Opções é um universo, gente, com muitos planetas, muitas constelações. É um assunto mais denso, é importante da gente se aprofundar e entender, e existem muitas estratégias para operar com opções. Inclusive, muitas pessoas perderam tudo operando opções. Então, se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão ouvir de tudo. Só que o que acontece? As pessoas, muitas delas com as quais aconteceram essas grandes perdas, elas operaram opções de maneira descoberta, que nós chamamos. E aí, realmente, quando existe a perda, ela é muito além, inclusive, do capital que a pessoa tinha ali como garantia. E ela acaba, além de perder tudo, acaba se endividando. Esse é o jeito errado. Esse é o caminho que a ganância nos faz trilhar. Eu não estou falando de nada disso aqui. Eu consigo, da mesma forma que eu faria um swing trade, operando com os ativos em si, com as ações, eu embasada nessa mesma análise técnica, né, gráfica, enfim, e também aproveitando os fundamentos, eu faço uma análise conjunta, na verdade, né? Por que eu vou desprezar uma técnica, né, uma estratégia, se a gente pode unir ambas e fortalecer ainda mais essa estratégia, o porquê de eu estar entrando na operação. Então, embasada nessa análise, só que ao invés de eu comprar as ações, eu vou e adquiro opções. Eu consigo montar operações muito maiores, porque o valor das opções é bem baixo, a gente fala às vezes de centavos. E qual é o meu risco? Vamos supor que eu montei uma operação de R$500 e comprei lá alguns milhares de opções. E montei uma operação no valor de R$500. Eu posso perder os R$500 que eu investi. Nunca mais. Operando de maneira correta, né? Trabalhando aqui, operando com prêmio, com compras a seco, por exemplo, com travas. Algumas estratégias nesse sentido. E aí o que acontece? Eu posso sim perder 100% do capital que eu investi, mas ele vai ser limitado ao 100% que eu investi. Só que os ganhos são alavancados de uma maneira infinita. Se a operação ela for a favor daquilo que eu analisei, então, por exemplo, eu tenho a ação da Vale que está a R$10 e eu fiz uma análise gráfica e vejo um alvo aí de R$14 para a ação da Vale. Para eu montar uma operação grande com lotes da Vale, eu ia ter um custo muito mais alto. Eu compro opções, call, opções que estão apostando na alta da Vale, e aí eu consigo comprar uma quantidade muito maior de opções, e aí a Vale atingindo esse strike, ou seja, atingindo esse valor de R$14, que eu dei o exemplo para vocês, nas opções elas crescem, elas valorizam de uma maneira muito maior, muito mais exponencial do que seriam com as ações. Então, quando nessa operação de swing trade eu ganharia ali R$4 por ação, eu coloquei um valor muito distante, né? A gente fala às vezes de centavos.
mas onde eu ganharia ali nas opções, eu vou ter uma alavancagem de ganho muito maior, um ganho muito mais exponencial, sendo que eu investi um valor muito menor e consegui montar uma operação grande por conta aí desse custo das opções. Então você vai analisar mercado, você analisa cenário, você tem esse ganho ilimitado e você vai administrar as perdas, porque elas vão acontecer. Então, de novo, a gente vem naquele ponto. Eu preciso ganhar grande, perder pequeno, ganhar mais do que perder e saber controlar o meu emocional para trabalhar. Então, hoje nós vimos 5 formas diferentes de ganhar dinheiro na bolsa e o problema está quando a gente não tem clareza de onde a gente está posicionado e a gente fica pulando de uma para outra sem assumir os riscos e sem assumir a nossa estratégia, seguindo-a fielmente. Um grande beijo, eu espero que tenha ajudado, clarificado, identificado vocês também alguns erros que a gente comete, porque a gente não tem clareza desses tipos de operações. E a gente se vê na próxima aula.